Por que a Globo não mostra a logomarca oficial do Campeonato Brasileiro nas suas vinhetas de transmissão? Essa e outras dúvidas dos internautas eu respondo a partir de agora aqui no Alan Explica. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao quadro Alan Explica, onde as suas perguntas sobre mídia esportiva são respondidas aqui, claro, sempre que a gente puder fazer isso, né? Então mande a sua pergunta nos comentários em qualquer parte do canal, usando a hashtag Alan Explica. E mais uma vez o recado, né? É Alan Explica e não Alan Responde. Vamos começar então com a pergunta que abre o vídeo, foi enviada pelo Hélio Assunção. Por que raios a Globo não usa a logo oficial do Brasileirão nas suas transmissões e sim uma genérica, e a logo oficial só aparece na tela de VAR? A logo oficial aparece na tela de VAR porque essa imagem do árbitro de vídeo é de fato gerada pela CBF, tanto é que se a gente pegar aqueles jogos que até 2021 eram transmitidos tanto pela Globo como pelo Esporte Interativo, depois TNT Sports, era a CBF quem gerava o VAR para ambas. Mas, de qualquer forma, a Globo não usa a logomarca oficial do Campeonato Brasileiro porque simplesmente ela não é obrigada a fazê-lo. Na Libertadores da América, a Conmebol vai colocar lá a sua obrigação, a Globo tem que exibir a vinheta em 2023, tem que mostrar os patrocinadores, na Copa do Mundo funciona do mesmo jeito, na Champions League a Globo também tinha que mostrar, embora ela fizesse lá uma adaptação na vinheta oficial para colocar em português, né, Liga dos Campeões da Europa. Tudo é uma questão de você ser obrigado ou não a fazer isso em contrato. A Globo não tem nenhuma obrigação com a CBF pelo Campeonato Brasileiro, afinal de contas, os direitos de transmissão são vendidos pelos clubes, de forma individual. Então, quando você tem um pedaço do campeonato para vender, você não vai impor nenhuma condição de mostrar nem o Brasileirão, nem a marca oficial Brasileirão Açaí, e assim continua. Quem eu sei que está usando hoje é o Casimiro, né? De fato, nas transmissões dele dos jogos do Atlético Paranaense, na Twitch, tem lá o logotipo oficial do Campeonato Brasileiro no GC do Placar. Mas isso é uma questão muito simples, você pode usar se quiser e pode não usar se não quiser. A Globo não vai querer fazer uma marca que não é dela, né? Então ela vai fazer a sua própria marca para vender o seu produto. Pergunta agora do Guilherme Lucena. O Amazon Prime transmitiu os 2 jogos entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil. Gostaria de saber se é possível medir a audiência, e se sim, é igual é feito na televisão? E se não, como saber se foi um sucesso ou satisfatório? Não tem como fazer, a questão do streaming é uma caixa preta. Quando nós temos jogos transmitidos em redes abertas, né, que deixam de fato o número em tempo real, como é aqui no YouTube, que você sabe quantas pessoas estão assistindo, a gente consegue ter algum parâmetro. Agora, Globoplay, se transmitisse jogos mais vezes, mas em qualquer transmissão do Globoplay você não consegue ver, né? Amazon Prime, qualquer um você não tem acesso, e isso são dados que eles só divulgam quando querem. Se a gente vai saber se foi um sucesso ou não de audiência, só se eles quiserem também. O Ibope até tem feito uma edição do streaming, mas não existe um detalhamento em tempo real e nem no relatório do dia seguinte sobre qual é o streaming que estava dando mais pontos naquele momento. Então é sim uma caixa preta, é algo que a gente não vai saber se as empresas não quiserem ou a gente não mudar essa forma, né? Até porque tem uma coisa muito importante pra gente falar também, né? A questão da audiência para um jogo do Amazon Prime, ela é uma questão menor, porque o interesse da Amazon não é ter mais pessoas assistindo, mas sim mais pessoas assinando. E essa é uma lógica de negócios. O número de assinantes, a quantidade de dinheiro que se envolve são dados sigilosos. Então os streams vão acabar se baseando nisso. A gente se acostumou na televisão, porque o jornalismo cobre essa questão da mídia há muitos e muitos anos, que sempre tem alguém das emissoras que fornece o resultado do Ibope para ficar com aquele clima, né, de a minha emissora ganha da sua e tudo mais. Mas, no geral, dados de audiência não são divulgados o tempo todo, só como efeito mesmo de publicidade. Se um portal ultrapassa o outro e tem mais milhões de usuários únicos no mês, ele vai lá e faz a propaganda para o mercado publicitário. Mas, no geral, dados de audiência são sempre sigilosos, então os streams não precisam abrir isso. Pergunta agora do Darliel Vieira. Tem algum meio de eu assistir a Copa do Mundo online? Eu só tenho celular. Tem sim, o Globoplay vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo de 2022, lembrando que os direitos de transmissão para a internet da Copa não são mais exclusivos da Globo, mas continuam com ela, né? Só não tem mais a exclusividade. Até lá, se alguém quiser comprar para transmitir, o que eu acho cada vez menos provável, né? Falta cada vez menos tempo e ninguém compra, pode sim fazer as transmissões. Mas, de qualquer maneira, o Globoplay vai ter o sinal da TV Globo para todo o Brasil. Eles prometem que até as afiliadas que ainda não entraram com o sinal ao vivo na plataforma já estarão até a Copa do Mundo começar, mas de qualquer maneira os sinais estarão abertos no Globoplay, inclusive com uma transmissão alternativa de um jogo por dia, com a narração do Thiago Leifert, mas pode ficar tranquilo porque vai dar para ver a Copa na internet sim. Ah, aliás, tudo isso de graça, tá? Para quem for assinante do Globoplay mais canais ao vivo, ainda terá a opção de assistir em 4K as transmissões do Globoplay, beleza?
Agora vamos com uma pergunta do Cauã Davi. Por que o SBT não transmite a Premier League nem outros campeonatos europeus? Muito simples, a maior parte dos campeonatos europeus nacionais, que eu acho que é o que você está perguntando aqui, já tem os direitos de transmissão vendidos para a Disney, em todas as mídias. Eles não fazem pacote de TV aberta, pacote de TV paga, streaming, nada disso. A Disney compra como a gente chama de porteira fechada, ou seja, eles têm todos os direitos. E não é do interesse da Disney repassar nem para o SBT, nem para a Band, nem para a Rede TV, para canal nenhum. Porque eles querem transmitir uma parte na ESPN para fortalecer a sua audiência na TV por assinatura e uma outra parte ficar exclusiva do Star Plus para conseguir mais assinaturas para esse serviço de streaming. Então, não tem jeito. A única grande liga da Europa que foge desse domínio da Disney aqui no Brasil é o campeonato alemão, né? É a Bundesliga, cujos direitos de transmissão pertencem ao OneFootball, aplicativo que é parceiro aqui do nosso canal e que faz o sublicenciamento para a Band transmitir em TV aberta. Mas eu não acho que seria do interesse do SBT mostrar o campeonato alemão, até pela audiência que a Band dá, normalmente ficando ali com 2 pontos de audiência, o SBT teria uma queda em relação ao que ele dá normalmente, de domingo principalmente, com o Celso Portiolli, que vai muito bem, ganha da Record e às vezes até ameaça a Globo. Agora um combo de perguntas do Raider Lopes Martins. Vamos lá, primeira. O SBT deixou de exibir a Copa Mercosul de 99. A negociação para a Bandeirantes ocupar essa vaga foi direta com a Conmebol ou foi repasse de direitos por parte do SBT? A Copa Mercosul começou em 1998, sendo uma competição chancelada pela Conmebol, mas que na prática era toda comercializada, eu diria até organizada pela Traffic, agência de marketing esportivo que pertencia ao J. Ávila. Então ele vendeu para o SBT no primeiro ano e a emissora desistiu no segundo, fez uma rescisão de contrato. Mas a Conmebol praticamente não apitava nada nessa questão dos direitos de transmissão, era tudo com a Traffic. Então era até normal que os direitos de transmissão fossem para a Band, que na época, em 99, tinha acabado de terceirizar o seu departamento de esportes para a Traffic. Naquele ano, a Band fez com exclusividade a transmissão da Copa Mercosul, vencida pelo Flamengo numa final contra o Palmeiras, conseguiu belas audiências contra a Globo, tanto que em 2000 a Globo foi atrás da Traffic e conseguiu comprar também a competição, que ela transmitiu em 2000 e 2001 e foi extinta aí no novo calendário do futebol sul-americano. Diga-se de passagem, a Globo na época advogou pelo fim da Copa Mercosul, né? Fez reuniões com a CBF, até o Pelé estava participando do chamado Pacto do Futebol, e a Globo era contrária à continuidade da Copa Mercosul. O J. Ávila, na época, segundo reportou a Folha de São Paulo, ainda tentou salvar a competição, fazendo com que ela desse vaga no Campeonato Mundial de Clubes que a FIFA iria organizar em 2003 com mais times, mas que acabou cancelado também. Na época, a Globo dizia que a Copa Mercosul só servia para o futebol argentino ter o que jogar no segundo semestre, que para o futebol brasileiro mais atrapalhava que ajudava. Tanto que uma das propostas para acabar com a Copa Mercosul incluía fazer com que a Libertadores, que na época era disputada só no primeiro semestre, fosse realizada ao longo do ano inteiro e tivesse mais participantes do Brasil e da Argentina, chegando a 6 vagas fixas para o Brasil. Conhece essa história? Pois é, na época uma parte disso foi aplicada. A Copa Mercosul de fato foi encerrada, em 2002 ela não teve continuidade, criaram a Copa Sul-Americana, mas a Libertadores, durando o ano inteiro e com mais times brasileiros, só viria a acontecer em 2017, 16 anos depois das reuniões. Segunda pergunta. Qual edição do Campeonato Brasileiro teve mais emissoras exibindo o torneio em sinal aberto do começo ao fim? Olha, até 1986 eu nem considero o Campeonato Brasileiro no escopo da mídia esportiva, porque até então os acordos eram feitos jogo a jogo, com os times envolvidos, tanto que a Rede Manchete, por exemplo, comprou a final de 86, realizada já no começo de 87, entre São Paulo e Guarani. Então, na história, eu considero de 87 para frente. E o campeonato que teve mais emissoras diferentes na TV aberta do começo ao fim, ou seja, uma lógica que vai desde o começo da competição até a grande final, foi o de 1989, porque na época a Globo, que tinha a exclusividade que ela comprou com o Clube dos 13 em 87, ainda na Copa União, e que ela usou em 88, ela repassou os direitos para Band e para Manchete. Mas assim, praticamente eram sempre os mesmos jogos. O que mudava de uma partida para outra era a Globo transmitir ou não. Se a Globo achasse que daria audiência, ela transmitia. Se ela não achasse, aquele jogo da cota da TV aberta ficava na Manchete e na Band. Mas a gente não tinha uma super oferta de jogos por causa disso não, tá? Eram sempre os mesmos. O pacote de TV aberta era uma espécie de sublicença da época, mas que na verdade não era exatamente um sublicenciamento, né? As emissoras ajudavam a Globo a pagar a conta diretamente aos clubes para poder exibir. A Manchete ficou apenas em 89, a própria Globo largou esse contrato e em 90 e 91 a Band ficou com a exclusividade total da competição.
Em 92, a Globo voltou a transmitir o Brasileirão em um consórcio com a Band que durou até 99. Em 2000, na Copa João Avelange, e em 2001, a Globo teve exclusividade na TV aberta. De 2002 a 2006, a Globo ainda era dona exclusiva da competição, mas sublicenciou a Record por meio de uma parceria com a Traffic nos primeiros anos. Em 2007, a parceira passou a ser a Band, que durou até 2015, e desde então a Globo é a dona exclusiva mais uma vez do Brasileirão na TV aberta. E agora a terceira pergunta. A partir de que ano a Globo passou a exibir jogos regionalizados do Brasileirão e em que ano ela exibiu mais partidas regionalizadas da Série A? Essa é uma pergunta difícil, porque a gente tem que considerar, né? Porque pode ter algum jogo que não tá na minha lista e alguém vai lembrar que assistiu na RBS, que eu não tinha o menor acesso aqui em 1995. Pode ser que tenha rolado. Vamos lá então, na prática. O campeonato que passou a ter isso como uma postura normal da Globo, de sempre regionalizar as transmissões, foi 2002. A gente chegava a ter até 5 jogos simultâneos com divisão de praças naquele ano. Então eu não tenho os dados completos de cada temporada em relação a isso, mas eu posso te dizer que até uma coisa que o Edu César do Papo de Bola sempre defende, né? Ele acha que os jogos têm sempre que ser simultâneos, com mais gente podendo ver os jogos dos times das suas regiões. É uma maneira bastante interessante de ver o futebol, porque combateria, em tese, aí, a força e o predomínio dos times do Rio e São Paulo nas regiões do Brasil. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque é ruim para o produto Brasileirão ter 5 jogos, como foi em 2002, acontecendo ao mesmo tempo. Imagine para você ter que vender os direitos de transmissão, com concorrência, pay-per-view, TV por assinatura, streaming, tudo mais, com vários jogos acontecendo e competindo ao mesmo tempo pela sua atenção, pela sua audiência e pelo seu dinheiro. Não daria muito certo, né? De qualquer forma, são duas maneiras bem válidas de encarar, tanto a que o Edu defende, com mais jogos regionalizados ao mesmo tempo, quanto essa que eu defendo, que é diversificar mais o produto, né? Colocar em horários diferentes ao longo do fim de semana, para que todos os jogos possam ter uma atenção igual. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do quadro Alan Explica. Quer participar dos próximos? Manda então sua pergunta aí com a hashtag Alan Explica nos comentários aqui do vídeo e em qualquer outra parte do canal, beleza? Esse é o blog do Alan Simon. É você dentro da mídia esportiva.